pessoal, hoje a gente vai retomar o assunto do imperialismo e em seguida já vamos entender qual a influência desse período dentro da Primeira Guerra Mundial. Então, o imperialismo, ele nada mais é do que uma prática de uma política de dominação de um país sobre outros países. Então, eu tenho uma potência, no caso europeia, e ela consegue dominar e explorar outras regiões do planeta. No nosso caso aqui, a África, a Ásia e a Oceania. O imperialismo, ele tem três estilos de dominação. Então você pode dominar outra região através da prática militar. Então eu coloco os meus soldados, o meu exército dentro de uma outra nação e ocupo a região. Eu tenho também o domínio econômico. E através do domínio econômico, eu influencio a economia dessa região que eu quero explorar e com a qual eu quero tirar vantagem do trabalho e também da matéria-prima. E tem também o domínio cultural, onde eu influencio a cultura da nação que eu quero dominar através da minha cultura. Eu imponho a minha cultura aos outros, mas de modo sutil, sem que eles percebam. Então a música, o cinema, o modo de vestir, as histórias, as tradições, essa também é uma forma de domínio imperialista. E no caso do século XIX, nós temos os três tipos de dominação imperialista na África e na Ásia em especial. O que deu todo o preparo para esse contexto no século XIX? Então, nós temos a tecnologia desenvolvida durante a Segunda Revolução Industrial e principalmente o petróleo como fonte de energia descoberta naquele período. Temos também o capitalismo monopolista, que eu já expliquei para vocês na aula passada. Então, é na verdade o controle ou a concentração de capital e produção na mão de poucas empresas e também na mão de poucos banqueiros e industriais. Esse capitalismo monopolista, ou o controle de todo esse capital e essa produção, nós podemos perceber em três formas de monopólio: o cartel, o trust e a holding, que nós já vimos na semana passada. O que faltou colocar para vocês na semana passada, dentro desse contexto do imperialismo, foi o darwinismo social. Darwin desenvolveu a teoria da evolução, portanto, a evolução das espécies. Alguns intelectuais do final do século XIX e líderes dessas potências imperialistas viram na ideia do Darwin uma possibilidade de justificar ou de maquiar esta intenção de dominação a outras regiões do planeta. Então eles criaram a ideia de que há sociedades, há nações que são mais civilizadas e mais desenvolvidas que outras. Então houve uma evolução da sociedade. E a Europa se colocou como a sociedade mais evoluída. Portanto, ela se entendia na obrigação e no direito, na missão de levar a civilização e a tecnologia para outras regiões como a África e a Ásia. Então, esse darwinismo social, esse preconceito, essa ideia racista e de superioridade cultural foi que deu base para que os países europeus dominassem outras regiões. E também originou uma teoria criada por um francês conhecido como Comte de Gobineau, e essa teoria é conhecida como eugenia, ou a limpeza das raças, onde ele defendia que a raça branca é mais forte, mais desenvolvida que a raça negra e amarela, e que a miscigenação das raças seria necessária para que, com o tempo, todos se tornassem brancos, e assim teríamos uma nação ou um povo civilizado e desenvolvido. Todo esse contexto vai alimentar uma situação de conflitos que nós vamos perceber que vai chegar na Primeira Guerra Mundial. Só que antes disso eu quero deixar claro que o que mais ficou marcado durante o imperialismo foi a partilha da África e a partilha da Ásia. Ou seja, como as nações europeias
dividiram o mundo entre elas e, em especial, dividiram a África e a Ásia, continentes que já eram habitados, que já tinham as suas nações e reinos, mas que em nenhum momento foram consultados sobre a questão de serem dominados e explorados por outros povos, no caso a Europa. E uma das situações mais importantes durante esse período foi a Conferência de Berlim, que durou de 1884 até 1885. Nessa conferência, as potências europeias se reuniram e determinaram as regras, né, para que elas pudessem dividir a África e a Ásia e comandar e explorar a África e a Ásia entre elas. Então, todas as potências deveriam respeitar essas regras e assinaram um tratado, um acordo a respeito disso. No entanto, nesse mesmo momento, nós estamos tendo movimentos nacionalistas na Europa, ou seja, a Itália e a Alemanha que nós conhecemos hoje, até aquele período do final do século XIX, não existiam. Nós tínhamos principados italianos e principados germânicos. E esses principados passaram por um processo de reunificação, de unificação também, e os seus líderes, como Garibaldi na Itália e Otto von Bismarck na Alemanha, eles vão conseguir, após muita luta, formar a nação Alemanha e a nação Itália. Essas duas nações novas, mas no entanto fortes e ricas já naquele período, vão entrar na disputa imperialista também. E elas vão alimentar todo o conflito e toda a disputa de interesses que as nações europeias tinham entre si para justamente dominar a África e a Ásia. A Itália e a Alemanha não vão respeitar o tratado assinado na Conferência de Berlim e vão querer ocupar territórios que já estavam sendo dominados e explorados por outros países europeus. Esse vai ser um dos motivos para que nós cheguemos até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela ficou conhecida como a mãe de todas as outras guerras que viriam depois. Por que ela ficou conhecida como a mãe das outras guerras? Porque ela justamente vai dar a base de uma nova maneira de lutar, de uma nova forma de nação guerrear contra a nação, utilizando tecnologia de ponta da época, evidentemente, e também colocando dentro de uma realidade de combate vários povos de várias nações e continentes. Por isso também que ela é conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Claro que naquele período as pessoas não sabiam disso e não sabiam que existiriam outras guerras. E também não tinham ideia de quanto tempo essa guerra iria durar. Nós temos isso, claro, hoje, graças a historiadores que foram buscar os elementos e fatos que aconteceram naquele período. Então hoje nós sabemos que essa guerra durou 4 anos, de 1914 a 1918. A base maior dessa guerra, o elemento, a característica mais forte dessa guerra foi a tecnologia. Então, os países desenvolveram técnicas, não só técnicas de combate, como aparatos militares inovadores. Então, a metralhadora, o avião que tinha sido criado e desenvolvido por Santos Dumont foi utilizado na guerra, canhão de longo alcance, morteiro, granada. Então, armas que podem atingir uma grande quantidade de pessoas, então armas que matam em grande quantidade e que também elas podem matar e atingir a longa distância. Então eu não preciso mais colocar em risco tão grande o meu efetivo militar. Os meus soldados não vão mais ter a necessidade do combate corpo a corpo. Então é por isso que essa guerra ficou tão importante dentro da história. Uma nova maneira de se fazer guerra. Essa guerra, eu não coloquei aqui, mas ela teve um resultado de mortos muito grande. Ficou entre 9 e 10 milhões de pessoas mortas em 4 anos de guerra. Isso trouxe um choque
uma crise na Europa, principalmente dentro do intelectualismo. Artistas, pensadores, intelectuais, pessoas que pensavam a sociedade de uma maneira melhor, ficaram chocadas. E essa guerra trouxe inclusive influências na área da arte, como o dadaísmo, o surrealismo e o futurismo. Então essa guerra trouxe mudanças para o mundo inteiro. Essa guerra ela teve dois momentos. Ela é chamada o primeiro momento de guerra de movimento, onde a Alemanha se organiza para invadir territórios da própria Europa. Então ela invade territórios da França, territórios da Espanha, de Portugal. Ela também consegue chegar até a Normandia, no norte da França, e também algumas regiões da própria Inglaterra, da Polônia também. A Alemanha, ela vai ter junto com ela mais dois países que a apoiam. A Itália, que é um país recente, que nós vimos do nacionalismo, e também a Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria é um país determinante dentro de toda essa história da Primeira Guerra Mundial. Então, esse é o primeiro período, que vai até mais ou menos 1915, 1916. Em seguida, nós vamos ter um outro período da Primeira Guerra Mundial, conhecido como Guerra de Trincheiras, que é também o apelido ou a maneira como se conhece a Primeira Guerra como um todo. Por que Guerra de Trincheiras? Porque as trincheiras, ou seja, aquelas grandes valas feitas pelo homem, onde eles ficavam, os soldados ficavam dentro daquelas valas ou trincheiras, protegidas com sacos de terra, e eles podiam, de lá de dentro, verificar o que estava acontecendo no terreno lá fora, e também se proteger de ataques. Claro que não era um sistema perfeito, as granadas, os morteiros conseguiam atingir dentro das trincheiras, e também as bombas com aviões. Uma outra coisa importante é perceber que os gases tóxicos descobertos naquela época também foram direcionados como arma de guerra, e o lança-chamas também. Então foram elementos que fizeram toda uma diferença na Primeira Guerra Mundial. Muito bem, aqui eu tenho os motivos principais para a Primeira Guerra acontecer. Vários foram os motivos, mas esses são os principais. O primeiro deles foram as disputas imperialistas, ou seja, os conflitos de interesses políticos e econômicos que as próprias nações europeias tinham entre elas. O fato de algumas quererem dominar outras, ou então uma corrida. Quem é que domina primeiro, quem domina mais, quem enriquece mais. A proposta era conseguir enriquecer e tomar cada vez mais territórios. Então essa disputa acirrou os ânimos e a rivalidade entre esses países dentro da Europa. Outra questão importante foi a questão marroquina. O que foi isso? A Alemanha e a França entraram em disputa porque tinham interesses no mesmo território, que era o norte da África. Região interessante, com matéria-prima e riquezas naturais que interessavam muito a Alemanha e a França. E também por ser uma região importante, militarmente falando. Quem dominasse o norte da África estaria controlando boa parte do mar Mediterrâneo e também o Estreito de Gibraltar, que é aquele pedacinho que fica entre o norte da África e o sul ali da Europa, ali onde nós temos a Espanha. E o Estreito de Gibraltar controla a entrada e saída de navios e comércio do mar Mediterrâneo. Então era um lugar importante para ser controlado. A França já dominava e explorava o Marrocos, uma nação que já havia se estabelecido e se desenvolvido anteriormente. A França entrou ali e passou a explorar a região. E a Alemanha, ignorando a Conferência de Berlim, entra no Marrocos e também resolve disputar o mesmo território. Isso criou inimizade entre a França e a Alemanha e uma situação ainda mais desconfortável na Europa. Uma outra questão extremamente importante foi a questão balcânica. E essa questão balcânica, então, é importante a gente agora entendê-la em 3 pontos.
Primeiro, localizar. A região dos Balcãs fica no leste europeu, também conhecida como Península Balcânica. É uma região onde hoje nós conhecemos por aqueles diversos países pequenininhos, como a Bósnia, a Sérvia, a Eslovênia, Macedônia e outros países menores. Do período da Guerra Fria, do socialismo, nós aprendemos sobre a existência de um único país conhecido como Iugoslávia, que na verdade era um país artificial, onde foram anexados todos esses países menores e criado ali a Iugoslávia. Hoje não existe mais. E naquela época, no início do século XX, também não tinha Iugoslávia. Eram esses países. Esses países todos lutavam permanentemente por sua autonomia, porque eram países pequenos e sempre tinha um país ou uma potência querendo dominar esses países menorzinhos. Então havia uma constante luta pela permanência da independência deles e pela sua autonomia. No entanto, nessa região nós temos 3 motivos muito importantes para uma luta. Primeiro motivo, a Rússia queria criar o chamado pan-eslavismo, ou seja, expandir a cultura eslava ou desses países pequenos por toda a Europa e manter ali esses países livres e independentes, mas sob o domínio e administração da Rússia. A Sérvia, que também é da região dos Balcãs, era um país mais forte e a Sérvia tinha a intenção de dominar todos esses países da região dos Balcãs e criar a Grande Sérvia. Então, dominar mesmo, controlar e formar um único país chamado a Grande Sérvia. E outro ponto importante, o terceiro ponto, é que a Alemanha, junto com a Áustria-Hungria, tinha o interesse de controlar a região dos Balcãs, porque a Alemanha já sabia da região do Oriente Médio, onde nós já tínhamos ali grande produção de petróleo, e a Alemanha e a Áustria-Hungria tiveram a ideia de criar a estrada de ferro Berlim-Iraque. Então ele iria a Berlim, a capital da Alemanha, até Bagdá, capital do Iraque. Para que essa estrada de ferro da Europa até o Oriente Médio? Para poder controlar todo o transporte de petróleo para a região. Então, essa questão balcânica marcou muito e ela ficou conhecida, essa região, como Barril de Pólvora. E foi nessa região que nós vamos ter o estopim da guerra, ou seja, o motivo principal, assim, aquele motivo mais conhecido para que a guerra realmente acontecesse, que foi o assassinato do Frederico Ferdinando. Frederico Ferdinando, na época, era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. E ele criava dificuldades para que a Sérvia conseguisse concretizar o seu sonho de formar a Grande Sérvia. E a Sérvia tinha, junto com a Bósnia, um grupo de terroristas. E eles, então, arquitetaram um atentado contra a vida do arquiduque Frederico Ferdinando, que foi assassinado, ele e a esposa. E esse então foi o estopim para começar a Primeira Guerra Mundial. Esse crime ficou conhecido como o crime de Sarajevo. E como é que a guerra então acontece nesse momento? Nesse exato momento, eu tenho a Áustria-Hungria acusando a Sérvia pela culpa desse assassinato. A Sérvia nega o seu envolvimento no assassinato, embora os bósnios estivessem apoiados pelos sérvios. Nesse processo de acusação e negação, a Áustria-Hungria então declara guerra à Sérvia, que aceita esse desafio. A Áustria-Hungria recebe apoio da Alemanha e da Itália, e a Sérvia recebe apoio, primeiro da França, que vai receber então a ameaça da Alemanha. Então a Inglaterra entra na história e passa a apoiar a Sérvia e a França. E a Rússia entra nesse bloco junto com a Inglaterra e a França, porque ela tinha interesses muito semelhantes ao da Sérvia em relação à região dos Balcãs.
Então, nós vamos ter dois grandes grupos lutando na Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. E a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Países mais estruturados com aparatos bélicos para entrar na guerra. Evidentemente, a Sérvia estava aqui. Em 1917, a Rússia vai enfrentar problemas internos por conta da Revolução Russa e ela precisa se afastar da guerra, da batalha. Entra no lugar dela os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos decidem entrar nesta guerra? Porque ele tem interesses econômicos. Ele vendia armas, vendia equipamentos na guerra, e a Inglaterra e a França tinham dívidas com os Estados Unidos. E se eles perdessem a guerra, dificilmente os Estados Unidos conseguiriam receber esse dinheiro e reaver tudo que eles haviam emprestado. Portanto, eles entram na luta apoiando a Tríplice Entente, visando ter dinheiro contra todo. E como os Estados Unidos têm uma estrutura muito forte para a guerra, eles entram e desestabilizam toda a força que havia na Tríplice Aliança. E é nesse período que os Estados Unidos acabam, na verdade, decidindo a guerra em favor da Tríplice Entente, que acaba ganhando a batalha e a guerra como um todo. E após o final da guerra, existe então uma reunião de todos os líderes dos países que ganharam e dos países que perderam, e nós conhecemos como Tratado de Versalhes. E aqui então foram estabelecidos os pontos para as punições, ou consequências para o final dessa guerra. Ou seja, a Alemanha e a Itália tiveram que devolver todos os territórios que eles colonizaram e ocuparam. A Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria também foram proibidos de manter armamento de destruição em massa e de longo alcance. Tiveram a permissão apenas para ter um exército com um efetivo de no máximo 100 mil homens, cada país, para proteção interna em caso de emergência, mas não poderiam mais ter um exército para ataque. E a Áustria-Hungria foi separada, se tornou Áustria e Hungria, dois países diferentes. E claro, todos os três países da Tríplice Aliança foram condenados a pagar altas indenizações para os países que venceram, o que criou um período de grave crise econômica, principalmente na Alemanha e na Itália. E depois nós vamos ver que esse período, que é o chamado período pós-guerra, depois vai finalizar com a Segunda Guerra Mundial. Obrigada.